Júlia Lima falando e eu quero conversar com vocês sobre diástase do reto abdominal, tá? Quem não sabe o que é diástase do reto abdominal, é uma ótima oportunidade de conhecer, tá bom? E aqui eu tenho a minha bonequinha que ela vai exemplificar muitas das coisas que eu quero explicar pra vocês, tá? Então vamos lá. O reto abdominal é uma musculatura, é a musculatura mais superficial que a gente tem no nosso abdômen, tá? E é como se ela como se fosse a última chance de segurar o volume que tem dentro da região abdominal, tá? Então, o reto abdominal, ele é assim, ó. Ele tá aqui, tá? São dois ventres que eles vêm daqui de cima do processo tifoide e se inserem lá na sínfise púbica. Ele fica como se fosse assim. Só que eles são grudadinhos, certo? E eles são grudadinhos por uma linha que a gente chama de linha alba. E essa linha alba, ela é de tecido conjuntivo. Ela não tem tanta tensão como tem a musculatura, por exemplo, que tem bastante elasticidade e tensão. Agora pensem comigo, tá? Que eu tenho pico. Pensem comigo. Estou grávida, né? Que é a maior prevalência em grávidas, tá? E o meu volume abdominal vai aumentar. Como que o meu corpo vai acabar se adaptando fisiologicamente a isto? Ele vai dar uma separadinha no meu reto abdominal para deixar com que a proeminência abdominal vá um pouco para frente. Só que acontece que algumas pessoas, essa separação é demais, né? É patológica. Na literatura, não há consensos entre qual é o grau de centímetros que é patológico, enfim. São outros critérios que é usado para classificar se é patológico ou não, tá? Mas daí o que acontece? Algumas mulheres depois no pós-parto acabam retornando. Esse músculo, ele acaba voltando ao normal, essa diástase não é tão grande, ela acaba voltando ao normal. E a maioria das mulheres não, tá? O último artigo ali que eu li, que é um estudo randomizado bem legal, tá? Se alguém tiver curiosidade, me pede aí, eu vi no PubMed, bem legal. E ele diz que acaba que 67%, em torno de 67% das mulheres não tem a volta da musculatura abdominal normal, tá? E tem que fazer algumas intervenções. A intervenção mais básica que existe é o abdominal, de fato. Só que também é uma falta de consenso muito grande em qual é o melhor... Eu aqui abraçada na boneca. Qual o melhor treinamento abdominal que existe ou não para a recuperação da diástase, tá? Isso realmente é uma briga em literatura. E eu vou explicar para vocês por quê, e eu vou explicar para vocês como eu faço com as minhas alunas e que eu obtive, sim, grandes resultados, tá? Eu quero ensinar para vocês a lógica do negócio, tá? Porque se a gente entende a lógica, se a gente entende a anatomia do negócio, a gente começa a pensar de uma forma mais clara, tá bom? Então vamos lá. Eu expliquei do reto abdominal, que é a musculatura mais superficial, mas não tem só ela, nós temos 3 camadas de músculos abdominais, tá? Mais superficial, o reto abdominal, depois, e os oblíquos, ó. E os oblíquos externos. Depois a gente tem a segunda camada, que são os oblíquos internos, tá? Que ela vem como se fosse uma rede protegendo assim. E por último, a camada mais profunda, que é a camada tipo top, são os transversos abdominais. Olha só, aqui dá pra ver, ó, como as fibras deles são transversas mesmo, tá? E essas fibras, elas... Aqui ele faz o corte, mas vocês não vão conseguir ver daí. E essas fibras, elas fazem assim, ó, elas abraçam o nosso conteúdo abdominal como se fosse uma cinta abdominal natural, certo? Então a gente tem essas 3 camadas. Vocês podem perceber que o transverso abdominal, ele é mais fácil, né, de ele se adaptar com o conteúdo intraabdominal. O reto abdominal nem tanto. Então a gente tem que pensar nessas 3 camadas de músculos. Sabemos que isso também é descrito em literatura, tá? Os exercícios abdominais são os melhores, só que a gente tem que tomar cuidado em quais. E também a gente tem que tomar cuidado quanto que é a diástase dessa pessoa. Por exemplo, e como que faz para medir diástase? Vocês sabem? Não. Posso fazer um videozinho depois falando só sobre isso, tá? Mas a gente consegue colocar os dedos, né, dentro do umbigo ali, entre os reto abdominais, a gente consegue perceber bem ali. Mas isso fica para depois, tá? Vamos falar dos exercícios abdominais para diástase?
Rapidamente, é claro, né? Porque se você quiser se aprofundar, daí vai ter que entrar nos meus cursos, tá bom? Que eu faço um estudo de caso de grávida e é bem legal, tá? Inclusive mostra exercícios práticos. Mas é o seguinte, o que a literatura fala a respeito disso? Alguns, assim, é bem, por isso que é controverso, sabe? Porque alguns falam assim, não trabalha a musculatura do transverso abdominal, porque daí acaba fazendo proeminência do volume. E daí alguns falam, não trabalhe a musculatura do reto abdominal com muita força. Então, olha só, vamos pensar. Eu já trabalhei com bastante pós-parto, tá? E tive ótimos resultados, inclusive comigo, tá? Vamos pensar o seguinte. A literatura diz que o problema de trabalhar as pranchas, que são os principais exercícios para ativar o transverso abdominal, tá? Para manter o core ativado, é assim. Só que a literatura diz que o problema de fazer exercícios assim é pela força da gravidade, tá empurrando, né, o volume intraabdominal. E daí, no fim, o que é para ser bom para o reto abdominal voltar ao normal, acaba atrapalhando, porque fica fazendo força para essa diástase aumentar. Beleza, concordo com a literatura nesse respeito. Só que a gente precisa avaliar a aluna. Existem alunas que são mais treinadas e que elas têm um transverso abdominal muito mais treinado. Então, eu consigo fazer uma prancha abdominal sem grandes proeminências, certo? Mas a gente sabe que a maioria das alunas não são tão treinadas assim. E como eu procedo? Eu procedo treinando o transverso abdominal sempre, só que em posições verticais, em que eu não tenho a ação da gravidade para fazer essa proeminência, tá? Então, como que se faz isso? Tá bem na moda aqueles exercícios da barriga negativa, que eles acabam ativando bastante o transverso abdominal. Tá bem na moda a respiração diafragmática, que também é lá dessa barriga negativa aí. E ela realmente é legal, por quê? Porque ela trabalha o transverso abdominal sem fazer proeminência abdominal. Entenderam isso? Por que ela é legal? Só que ela não é milagrosa, né? Ela não faz muitos milagres a ponto de resolver o problema da diástase. Por quê? Porque ela está trabalhando o transverso, ela não está trabalhando o reto abdominal. Então a gente precisa fazer outros exercícios também, inclusive voltados para o reto abdominal. Então, como eu procedo início de treinamento com alunos que têm diástase? Em suspensão na barra. Então, ou suspensão na barra ou segurando com os braços, né? Isso, os exercícios eu vou mostrar no curso. Então, assim, não necessariamente puxando a perna, né? Porque às vezes faz proeminência, mas só mantendo a tensão. Nessa posição, eu consigo evitar grandes proeminências abdominais, né? Grandes herniações, né? Falando o nome bonitinho, alguma herniação, e eu consigo dar uma tensão muito maior para o reto abdominal, tá? E com o tempo, quanto mais forte o reto abdominal ficar, mais ele vai voltando ao normal, tá? Porque ele tá molengo, ele tá aberto, ó, ele tá molengo, aberto. Tá dando todo aquele espaço, daí eu tô trabalhando ele, tô forçando ele, tô fazendo ele voltar ao normal. Ele junta um pouquinho, tá? Algumas vezes a linha alba não se regenera, algumas vezes sim. Algumas vezes vai ter que fazer um tratamento cirúrgico, algumas vezes, na maioria das vezes, não precisa, tá? Meninas, eu acho que resumidamente era isso que eu tinha para explicar para vocês sobre diástase, para as meninas curiosas que têm diástase, mas principalmente para os profissionais e acadêmicos de educação física. Quando a gente vai fazer um treinamento de alguém, a gente tem que avaliar. Vocês viram a quantidade de variável que tem? Então, o que a gente não pode fazer enquanto profissional? Bater o martelo e dizer, esse exercício não. Esse exercício é ruim. Não, calma. Existem pessoas que aquele exercício vai ser o único que ela vai poder fazer e que vai devagarinho solucionando o problema dela. Tá bom? Então, para alguma dúvida, me pergunta aí. E se gostou do conteúdo, espera aí que já tá vindo a minha plataforma com muito, muito, muito mais conteúdo, principalmente para você, personal trainer, futuro personal trainer. Tá bom? Beijo e até mais!